O dia que Deus pagou o nosso aluguel. Paz, Deus. Vou contar uma obra que o Senhor fez na minha vida 3 anos atrás. Se você crê, fica até o final dessa obra, desse vídeo. Irmãs, eu louvo a Deus que eu era de outra denominação. O Senhor me chamou através de revelação, chamou meu esposo também. Obedecemos, né? Igual eu já contei nos outros testemunhos. E aí, congregando, o Senhor falava que ia mandar nós para uma outra terra. Nessa terra nós iríamos aprender, nós iríamos crescer. E o ato que o Senhor estava falando de crescimento era espiritual, mas eu entendi material. E o Senhor preparou todas as coisas, fomos embora pela palavra lá para Sorocaba, ficamos um tempo nessa cidade de Sorocaba. No começo foi difícil, mas depois o Senhor foi preparando pessoas, né, caros servos e servas de Deus, para nos ajudar, para visitar com a gente, para orar, para a gente aprender os usos e costumes da igreja, que era totalmente diferente da igreja que nós ia. E vi muita obra, conheci muito irmão crente. Santo Deus! Fiz muita visita por lá, aprendi muito, glória ao nome santo de Deus. Só que chegou um tempo que Deus falava assim, que Ele ia permitir que o vento passasse, porque Deus queria saber aonde que estava o nosso coração. Se o nosso coração estava nas coisas que Deus podia nos dar, ou se estava na obra de Deus, se estava confiando em Deus pelo que Ele é, se nós amava Deus pelo que Ele é, ou pelo que Ele dava, glória a Deus. Irmãs, dito e feito, chegou esse vento, parecia que ia nos desestruturar de tudo, que nós estava ali estruturando, estava estabilizando a situação. E esse vento chegou. E a prova veio e aconteceu isso. Desestruturou tudo. E minhas vendas travou, já não conseguia vender mais nada. O meu esposo perdeu o serviço, caiu num golpe, deu uma moto de entrada para pegar um carro e no fim caiu num golpe, perdeu a moto, perdeu o carro. Nós já não sabíamos o que fazer, as contas atrasando, as coisas acabando, o aluguel atrasado e uma angústia tomava nós. Mas mesmo assim nós não negamos ao Senhor. Continuamos congregando, continuamos orando. E essa época de prova que eu passei foi a época que eu mais visitei naquela cidade. A época que eu mais vi obra, que eu vi milagre, que eu vi Deus curando, que eu vi Deus levantando pessoa do pó, da cinza. Não neguei o nome de Deus. Mas Deus falava que muitos iam dizer que nós estávamos em pecado. E foi o que realmente aconteceu. Veio o vento e todos falavam, como que pode? Se ela é tão crente assim, se ela é tão dedicada à obra de Deus assim, a vida dela tá desse jeito, é porque ela não tá agradando a Deus, é porque ela tá em pecado. Glória a Deus. Só que mal sabiam eles que era permissão de Deus, porque Deus queria saber se meu coração estava na obra de Deus ou estava no dinheiro. E eu continuei fazendo a obra de Deus, e o Senhor criou um caminho que meu esposo conseguiu alugar um carro para conseguir fazer Uber, para conseguir juntar o dinheiro rápido do aluguel que estava para vencer. E um dia muito triste, chorando demais por causa de tanta humilhação e por causa de pessoas que nos olhavam como se a gente fosse pecador, porque em vez das pessoas dobrar o joelho e orar por nós e ver o que está acontecendo, eles estavam julgando nós, jogando nós lá, sabe, no fundo, deixando a gente pior do que estava. E eu fui orar e falei, Senhor, tem misericórdia, já não aguento mais. Eu amo o Senhor, Pai eterno, mas será que o Senhor pode tomar um caminho na minha vida, Senhor? Se eu tiver um limitinho de crédito do Senhor aí no céu, de algo que o Senhor se agradou de mim, de algo que eu fiz, Senhor, será que o Senhor pode passar o meu cartãozinho aí no céu e fazer uma obra e aparecer no meu aluguel para mim não ficar envergonhada? Glória a Deus, aleluia. E orei, chorei um monte nos pés do Senhor, eu e meu esposo, e dormi. No outro dia, irmandade, glória ao nome santo de Deus, minha mãe me convidou para ir numa visita, numa cidade próxima ali, e eu senti alegria e fui. E meu esposo também foi, porque ele estava tão provado, não estava com cabeça para dirigir carro do aplicativo, sabe? Era tanta prova que parecia que a gente estava ficando sem força. E fomos nessa visita, lá fomos muito bem recebidos pela Irmandade. Tinha muitos irmãos, muitas irmãs lá, muitos irmãos tomados, e começou a oração, e Deus dava na boca do irmão que dizia assim, tem alguém aqui que essa madrugada falou desse jeito com Deus, Senhor, se eu tiver um limite de crédito com o Senhor no céu, passa o meu cartãozinho, paga a minha conta, e o Senhor manda dizer, vai ter conta paga, você vai contar que Deus apareceu, Deus já vai pagar, vai ter conta paga, vai ter conta paga. Aí eu senti assim, meu Deus, é comigo, glória a Deus, já me alegrei, fiquei contente, e Deus fez muita obra lá e voltamos. Só que daí foi passando os dias, Irmandade, e a gente já estava aprovado, e a minha fé estava assim, tão lá embaixo, e passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 6 dias, no 7º dia eu falei, nossa, acho que não era de Deus aquela revelação, não, acho que Deus não me escutou.
E era nesse dia que a gente tinha que pagar o aluguel. E aí eu falei, tô sem força até para levantar dessa cama. Uma tristeza terrível me tomou. E aí eu louvo a Deus que meus filhos acordou nesse dia tão felizes. Eles acordaram cantando, brincando de cultinho. Sempre eles discutiam, né? Coisa de irmãos. Eu falei, por que vocês estão tão felizes assim? O que aconteceu? Ah, mãe, é porque Deus vai aparecer. Daí eu falei, amém. Se a fé de vocês alcança, que assim seja. Glória a Deus. E eu louvo a Deus, Irmandade, que meu esposo foi trabalhar. Ele tinha uma viagem para fazer. E com o que ele tinha e com essa viagem que ele ia pegar, ainda ia faltar uma parte ainda do aluguel, do dinheiro que tinha que dar para esse aluguel. E ele foi nessa viagem, levou os irmãos lá nessa corrida, nessa viagem particular, levou os irmãos lá e voltou. Quando ele estava voltando, ele escutou o Senhor falando com ele, entra no seu banco. E aí ele olhou assim para o lado, olhou para o outro, porque ele disse que Deus falou com voz auditiva com ele. E ele ignorou, achou que fosse, sabe quando você está aprovado, você fala, eu não estou bem, eu estou ficando doido. Aí ele escutou de novo, entra no seu banco. Daí ele pensou, mas por que eu vou entrar no meu banco se eu não tenho nada lá? Porque eu tenho aqui só em dinheiro e ainda tô provado. Entra no seu banco. E ele entrou, Irmandade. Ele entrou no banco. E eu louvo a Deus, Irmandade, que quando ele entrou no banco tinha a porção certinha para inteirar esse aluguel. Glória a Deus, aleluia. Certinha para inteirar esse aluguel. Ele disse que olhou assim, viu o dinheiro lá e não acreditava que aquele dinheiro estava ali. E aí ele puxou extrato, só que não tinha nome, não tinha extrato. Ele foi no banco, não tinha como saber. Diz que o saldo estava em conta. E o nome de Deus foi glorificado. E quando ele chegou em casa, estava chorando muito, sabe? Estava aflito, uma angústia. Eu não queria ser envergonhada. Eu não queria falar pro dono da casa que eu estava sem o dinheiro do aluguel. Eu queria pagar. Mas era prova tão terrível, todas as portas fechadas. Uma dificuldade, uma necessidade. E quando ele chegou e me contou e me mostrou, eu comecei a chorar de alegria e glorifiquei muito o nome de Deus. Pagamos aluguel e ainda levantei na igreja agradecer por essa obra e o nome de Deus foi glorificado. Nesse mesmo dia, apareceu uma viagem para fazer em Mococa, que a minha mãe nos convidou, que o nosso parente lá, nosso conhecido, tinha sido ordenado para diácono e ia ter a apresentação dele, senti uma alegria e fomos. Só que eu falei, meu esposo falou assim, eu tinha que trabalhar, né? Que pagamos aluguel agora com a condição de Deus, mas e a nossa despesa, a nossa compra? Eu falei, amor, nós estamos muito necessitados, vamos se alegrar um pouquinho, vamos? Deus vai cuidar de nós. E eu louvo a Deus que fomos nessa viagem, oramos lá com o irmão, o Senhor fez tanta obra, contamos tanta obra, se alegramos, sabe? Foi um dia muito contente e na hora de vir embora, glória a Deus, aleluia. Deus mostrou para esse irmão a nossa necessidade. E ele foi pegando coisa por coisa. E falava, irmã Mariana, você está precisando disso, né? Irmão, santo Deus, Deus mostrou? Irmã, Deus contou para mim, irmã, Deus contou. E eu louvo a Deus que Deus supriu toda a nossa necessidade. Voltamos com o carro da minha mãe carregado com a compra. E Deus cuidou de nós. Glória a Deus. Tudo por quê? Porque a boa parte nós fizemos. Trabalhar e servir a Deus, não negamos o nome de Deus. E Deus veio e fez essa obra na nossa vida. E eu tenho muito a agradecer a Deus. Muitas são as obras de preparações e providências que o Senhor fez e tem feito na nossa vida. Eu louvo a Deus, Irmandade, que quando Deus chama nós, Ele não promete carro, nem casa, nem dinheiro. Mas Ele diz que somente que é para obedecer a Ele. Buscai a justiça dEle, o reino de Deus, e as demais coisas Ele vai acrescentando. E assim o Senhor tem feito. Eu louvo a Deus que essa fase que o Senhor falou que esse vento ia passar, que Ele ia nos provar, passou. E Ele disse que se a gente fosse fiel, Ele ia virar o nosso cativeiro. E eu louvo a Deus que tudo que eu perdi, o Senhor restituiu para mim. E o nome de Deus está sendo glorificado. Muitas obras que o Senhor tem feito na minha vida. Esse canal aqui eu dedico às obras, testemunhos, hino, parte que o Senhor manda dizer, oração. Se você gosta desse tipo de conteúdo, republica para ajudar a irmã Mari a chegar a mais alma. Curte, comenta, compartilhe com a Irmandade. Para mostrar quão grande é o nosso Deus. Todos têm que saber que o nosso Deus é Deus de providência. É o Deus que cuida do povo no Egito. Que mesmo no Egito o Senhor mandava o maná. E foi isso que Deus fez na minha vida. Eu agradeço a Deus por tudo. Somente o nome de Deus seja louvado. Deus abençoe a Irmandade.